Olá, seja bem-vindo ao programa Inovação, o programa das boas ideias. Neste último programa do ano, vamos conversar com o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, a FAPES, o professor Anilton Garcia. A entidade é uma espécie de madrinha da inovação no Espírito Santo e tem financiado projetos de inovação de empresas e até estudos científicos de estudantes. Daqui a pouco, o presidente da FAPES, Anilton Garcia, vai fazer um balanço sobre a atuação da entidade esse ano e o que vem pela frente em 2015. Também com a gente nessa despedida de 2014, a doutora de Economia da Inovação e Desenvolvimento Sustentável, Sônia Dalcomune. A professora é uma estudiosa da inovação e tem pesquisado como a inovação tem estimulado a competitividade nas empresas e o desenvolvimento econômico. O programa Inovação está começando. A FAPES terminou o ano como começou, lançando editais e oferecendo ajuda a quem tem projetos de inovação, seja empresa, seja pesquisador. O último edital anunciado é dedicado a estudantes do ensino fundamental e médio. Professor Anilton, seja bem-vindo aqui ao programa Inovação. Pela segunda vez o senhor está aqui com a gente. Muito obrigado, Torinho, da oportunidade e espero poder trazer as novidades que estão sendo desenhadas lá. Pois é, a gente está sempre acompanhando aí, vendo os editais da FAPES, então é assim que se faz inovação, inclusão social a partir de fonte de recursos. Qual é a filosofia da FAPES? A filosofia, desde a sua criação, em 2004, e ela vem se mantendo ao longo do tempo, e com a ampla discussão com a comunidade de ciência, tecnologia e inovação do Estado, é você aprimorar os processos de investimento no conhecimento e a aproximação do conhecimento com a busca de soluções, de tecnologias, de processos que beneficiam a sociedade como um todo. Pois é, o senhor falando assim, às vezes parece até uma coisa um pouco distante, assim, edital, as pessoas têm acesso a financiamentos, a projetos. Na prática, como se faz? Como que um pesquisador, um estudante mesmo, pegando esse exemplo do último edital, como ele se inicia aí como pesquisador, como tem acesso ao financiamento da FAPES? Nós iniciamos com a formação no ensino fundamental, a partir da 5ª série do ensino fundamental, que é um programa que nós batizamos de Pesquisador do Futuro, onde nós buscamos estimular no jovem estudante, primeiro o prazer pela ciência, e segundo, a cultura do empreendedorismo, para que a gente possa, já na base do ensino fundamental, ir preparando essas pessoas para um mercado futuro que cada vez mais exige dos profissionais uma postura empreendedora, seja ele empreendedor com uma empresa própria, seja ele um empreendedor individual, ou seja um autoempreendedor para crescimento dentro das organizações. E como é que foi esse ano de 2014? 2014 foi um dos anos muito ricos para nós, porque nós tivemos algumas ações de inovação voltada para o benefício da sociedade capixaba, que são programas que nós denominamos de pesquisas aplicadas a políticas públicas estaduais. Nós tivemos uma ação na área de turismo muito bem sucedida. Qual foi a ação, professor? Estudar a economia do turismo na região metropolitana da Grande Vitória. Então nós disponibilizamos para os prefeitos da região metropolitana da Grande Vitória, indicadores, informações que dificilmente esses prefeitos poderiam obtê-las se não utilizando uma abordagem científica com pesquisadores de universidades. Fizemos um edital na linha de segurança pública, voltado à prevenção, proteção e defesa social, muito vinculado ao programa Estado Presente, para que a gente possa, por exemplo, compreender as raízes da violência nas comunidades carentes e que tipo de inovação se pode levar para essas comunidades para que se permita a mudança de perspectiva, principalmente da juventude dessa comunidade. Pois é, eu ia perguntar ao senhor, e vou perguntar, se tem uma métrica para se medir os resultados desses investimentos. Eu queria que o senhor analisasse, por exemplo, esse investimento para se estudar a violência em determinada região. Como é que se mede se o dinheiro foi bem aplicado, se obteve um resultado socialmente relevante? Nós usamos algumas métricas. Uma delas é fornecer indicadores com comprovação científica
para auxiliar os tomadores de decisão a formular melhor as suas políticas públicas. E a outra métrica que nós utilizamos também é como que a sociedade recebe o resultado dessas pesquisas. Então nós fizemos processo de transferência de conhecimento, processo de capacitação junto da comunidade, e temos exemplo na comunidade do São Benedito, aqui no Itararé, até a formação, as pessoas percebendo que se elas se transformassem em empreendedoras individuais e cooperativa, através de cooperativismo, elas poderiam mudar de vida. Quer dizer, a partir do empreendedorismo você resolve o problema social, até a questão da violência também. Exatamente. E da mesma forma nós chegamos também a ações mais arrojadas, que são ações de aporte de recursos não reembolsáveis nas empresas, nominadamente nas microempresas e empresas de pequeno porte. Esse recurso não reembolsável que chamava antigamente de fundo perdido. Exatamente. Eu prefiro chamar de recurso não reembolsável. Porque não é perdido, Porque não é perdido. Porque nós, por exemplo, nós contratamos 40 projetos esse ano, aportamos da ordem de 12.800.000 reais, e a conta que nós fizemos é que se desses 40 projetos, 20% e 30% deles forem bem-sucedidos, nós recuperamos, o Estado recupera em termos de imposto arrecadado, em termos de geração de empregos qualificados, que vai aumentar a renda e o consumo, a gente recupera 3 vezes o investimento se 30% forem projetos de sucesso. São estudos científicos que mostram isso. Se 30% apenas do investimento der certo, o Estado recupera 3 vezes mais vezes o valor do total investido. Exatamente. E agora nós estamos com esse programa de iniciação científica júnior, que é um programa espetacular, porque nós trabalhamos com a comunidade carente. Então nós temos hoje 840, um edital que vai possibilitar 840 bolsas para alunos das escolas da rede pública, municipal, estadual e federal, onde 50% dessas bolsas são em áreas de vulnerabilidade social mapeadas pelo programa Estado Presente. Ok. Chamar para essa conversa a professora Sônia, que está aqui com a gente. A professora conhece naturalmente esse trabalho da FAPES, né? Sim, a FAPES, assim como as outras fundações de amparo à pesquisa no Brasil, tem sido uma fonte adicional de recurso importante, especialmente no que se refere a financiamento dos projetos de pesquisadores, né? E a concessão de bolsas, como as bolsas de iniciação científica que o professor Anilton menciona, né? Eu acho que nesse quesito, a estrutura de ciência e tecnologia nacional e capixaba acaba sendo a área em que se transita com maior naturalidade. Talvez nós precisemos, para o futuro, criarmos uma maior familiaridade no passo seguinte, que é efetivamente das políticas de inovação, né? Nós temos feito com razoável maestria o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e ainda temos patinado um pouco mais no que se refere à inovação, especialmente porque na inovação o ator principal necessariamente é o agente econômico. Quem faz a inovação é a empresa. Então só estabelece aí uma divisão aí entre a questão da ciência e da tecnologia com a inovação. Sim, a ciência e tecnologia é um passo importante, especialmente para o tipo de inovação que se tornou premente, praticamente, especialmente a partir há um século, mas mais especialmente a partir das 4 décadas, que é de uma tecnologia mais densa em ciência, né? Então essa vinculação aí da ciência, tecnologia e a transmutação nisso em competitividade empresarial, em ganho de mercado, porque internacionalmente como é que você mede, né, a eficiência da inovação? E até em ganho social, que eu achei interessante esse projeto que o professor apresentou, porque muitas vezes as pessoas acham que a inovação é só tecnologia, que é só produto eletrônico, é só smartphone, né? E nós estamos vendo aí que é muito mais do que isso, né? Porque traz ganho social. E, portanto, a inovação, ela traz ganhos sociais, né? Ganhos sociais. Seja econômico ou seja em outra área da sociedade que, de certa maneira, se desenvolva também. E traz ganhos sociais muito intensos e fáceis de serem medidos. Por exemplo, na linha que a professora Sônia colocou, o Espírito Santo vem desenvolvendo desde 2007 um grande programa de inovação que agora está se materializando numa obra física, que é o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, que é um programa do governo do Estado, financiado parte pela FAPES, que está sendo construído lá em Taquari, lá em Cariacica, no Morro da Companhia.
E nós entramos em 2014 com duas ações que eu considero da maior relevância. Uma é a estruturação do Fundo para o Desenvolvimento da Inovação, que é o FDI, onde foram aportados 30 milhões de reais pelo governo do Estado, e a participação do governo do Estado no tão sonhado Parque Tecnológico Metropolitano de Vitória. É verdade. E está agora, custando a sair. Mas sai, com certeza sai. Então, nós vamos fazer um breve intervalo agora, professor. No próximo bloco vamos continuar conversando com o professor também e saber da professora Sônia Dalcomune quais são os desafios para que o Brasil se destaque no cenário internacional da inovação. Inovação é ação e a gente volta já. O programa Inovação já está de volta aqui na Record News. O programa Inovação quer atender você, telespectador, portanto, nos ajude a fazer esse programa. Veja como. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação@recordnewses.com.br, pelo facebook.com/recordnewses, pelo twitter.com/recordnewses, pelo WhatsApp 027 99927 6943 ou pelo telefone da nossa redação 027 34 34 57 23. Passamos a conversar agora com a professora da UFES e doutora em Economia da Inovação, Sônia Dalcomune. Professora, muitos telespectadores comentam comigo, e empresários, que a inovação, muitas vezes, nós fazemos um discurso de que é uma coisa muito simples. Steve Jobs falava, por exemplo, que basta uma boa ideia, e aí surgem exemplos interessantíssimos do pipoqueiro que criou um novo sabor para pipoca, inovou e quadruplicou a freguesia, ou surge um aparelho tecnológico interessante, mas às vezes nos discursos e nas apresentações acadêmicas parece ser uma coisa muito hermética, muito longe da sociedade. A senhora recentemente mesmo fez um artigo sobre sistemas de inovação. Existe ainda esse gap, esse espaço aí entre a academia e a linguagem do mercado? Nós estamos no final do ano, uma boa época para se falar em inovação, porque inovação, antes de mais nada, é criatividade e otimismo. Nós precisamos de otimismo para começar o novo ano, né? São questões que, na verdade, elas não podem ser muito dissociadas, porque a inovação ela é mercado. Inovação é um conceito econômico. É a introdução bem-sucedida de uma nova ideia, de uma nova tecnologia, produto, processo no mercado. É por isso que não se faz inovação sem empresa, sem agente econômico. O que nós temos é uma quantidade muito grande de coisas simples e complexas acontecendo. Se nós observamos a história mundial de evolução das tecnologias, a gente observa que dá para ter uma certa correlação positiva. Aqueles países que saíram na frente enquanto pioneiros e fortes na criação de novas tecnologias se tornaram grandes líderes econômicos mundiais. Foi assim com a Inglaterra no século XVIII, quando inventou a industrialização com a indústria têxtil. Naquela época, era o pequeno inventor individual, sem base científica, que está muito nos nossos clubes de inventores, etc., eles eram os agentes sociais e econômicos que fizeram a Revolução Industrial. Então, aquele pioneirismo inglês é resultado desse empreendedor criativo individual, né? Na virada do século, o surgimento da indústria americana e alemã já traz uma vertente diferente. Já é a criação dos laboratórios das equipes profissionais de pesquisa. Inclusive, um dos principais agentes dessa transição foi um inventor, Thomas Edison, né, que individualmente, na história, foi o que mais patenteou, né? Mas aí você tem equipes profissionalizadas, uma aproximação com a universidade, a criação de laboratórios fortes dentro de grandes corporações, já se está aí na era do aço e da eletricidade, e quem pioneirou, quem melhor foi bem sucedido nesse tipo de generalização, porque às vezes não é a criação, é a difusão, né, que dá essa liderança. Foram os Estados Unidos e a Alemanha.
Então, nesse novo patamar, os pioneiros nessa nova formatação da dinâmica da inovação se tornaram grandes líderes econômicos internacionais. Depois, nessa sequência, vieram o Japão, não é isso? Japão. Nos anos 80. A China, mais recentemente. Sim, mas já a China e o Japão já traz um novo modelo, é esse o modelo dos sistemas. Porque o Japão surpreende nos anos 70, 80, quando invade os mercados de automóveis e eletrônicos dos Estados Unidos e da Europa. Um país que estava ocupado militarmente até 5 anos anteriores. E a senhora fala que isso é graças aos sistemas, porque na verdade é uma integração das instituições do Estado com as empresas. Exato. A forma que eles coordenaram o processo de desenvolvimento, de crescimento econômico, linkando políticas públicas, né, o Estado, as empresas, grandes e pequenas, porque formataram com just-in-time, etc., botando grandes e pequenas, e as instituições de pesquisa. A essa tríade, Estado, empresa privada, né, instituições de pesquisa, chamou-se de sistema de inovação. Pelo que a senhora está falando, e pelo que a gente pôde ver também em seu artigo, há um equilíbrio aí entre o país que se destaca na inovação com a sua posição no ranking mundial na economia. Exatamente. Né? E aí a gente vem a questão que a gente colocou no intervalo aqui, que o Brasil não se destaca. Né? O Brasil não é um país que aparece nos primeiros lugares no ranking econômico, até porque a inovação no Brasil ainda engatinha. É por aí? Esse é um dos grandes debates sobre inovação no Brasil hoje. Né? Em termos industriais, a questão é, estaria o Brasil se reprimarizando? Se nós olharmos nossa pauta de exportação, há 5 anos atrás, nós tínhamos 17% do PIB era produto industrial. Em 2005, né, 2007, chegou a ter 19%. Hoje caiu para 13%. Então, nós estamos muito centrados nas commodities. Tá? Isso não valoriza o país em termos de posicionamento no ranking mundial. É basicamente indústria extrativa. É voltar à idade da pedra. É basicamente estudo extrativo. Em vez de vender produto, vende material, matéria-prima, né? Recursos naturais. Você vende recursos naturais e compra produto acabado. Quer dizer, vende matéria-prima, recursos naturais para os outros países fazerem a festa, vamos dizer assim. Exatamente. Só para a gente fechar esse bloco aqui, tempo de televisão passa muito rápido. Vocês dois são professores acostumados com horas de aulas, né? Mas nós temos visto muito recentemente essa discussão sobre a questão do investimento. O professor Anilton da FAPES está acostumado com essa questão. E o Brasil investe menos da metade que a China hoje, não é isso? Em relação ao produto interno bruto, investimento na inovação, né? O nosso investimento é muito pequeno quando você compara a nível global. Do ponto de vista do Estado, ele tem crescido enormemente, mas em compensação do lado das empresas, as empresas continuam sendo muito reticentes quando se fala em investimento em inovação, porque a palavra risco ela não é muito bem vista do lado das empresas. E quando você fala em inovação, está inerente o risco, né? O risco. Sem risco não há inovação. Não há inovação. Sem risco você não sai do lugar. Não sai do lugar. Agora, isso também que é mais arriscado ficar parado, né? Sim. Com certeza. Com certeza. É mais perigoso ficar parado no mundo competitivo, né? Porque atualmente você corre muito, às vezes, para não sair do lugar. Exatamente. Né? Gasta energia. E uma coisa importante aí que não é apenas o volume de recursos investidos. Se nós pegarmos a década de 80, a União Soviética, em termos de volume, investiu muito mais do que o Japão. Sim. E ela sucumbiu economicamente. Porque o perfil do gasto deles era em material bélico e corrida espacial. Eles não tinham a eficiência, continuam não tendo a eficiência de linkar com a empresa no mercado. Com a empresa no mercado e com a economia mundial. No caso do Brasil, eu acho que nós precisamos olhar bastante de perto as estratégias chinesas hoje. Porque a China está com o que nós conseguimos identificar com o que mais refinado em termos de alianças e estratégias tecnológicas. Eles estão pegando exatamente o viés da tecnologia sofisticadas, de ponta, e a vertente da sustentabilidade. E é mais do que o volume de recurso, é a estratégia. Eles estão reproduzindo a estratégia japonesa com uma base muito maior. No caso do Brasil, nós temos criatividade, recursos naturais, etc. Nós precisamos reinventar a nossa base de commodities. Por exemplo, energia solar. Não podemos esperar mais. Transformar as nossas commodities em produtos de altíssimo valor agregado. Com bagaço de cana, até nanodiamante você pode fazer. Plástico biodegradável.
né? Então, é adensar com ciência, tecnologia e estratégia de competitividade de comércio exterior. O sucesso da inovação dos países é medida pela sua participação no comércio exterior e pela densidade, pela participação de produtos de alto valor agregado nessa pauta exportadora. Okay, então, a palavra que fica, então, é estratégia. Estratégia para 2015. Para 2015 para frente. Porque a partir de e nós estamos atrás não adianta mais a gente falar. Nós estamos entrando no novo paradigma da inovação, que eu não sei a opinião da professora Sônia, sim, mas que, na minha opinião, o Brasil não está se preparando adequadamente, que é a inovação na era do conhecimento, sim, que é suportado, por exemplo, pela internet das coisas, sim, onde você tem envolvimento de mobilidade, de saúde. Mas isso já é um outro programa, senão a gente não, sim, para aqui. Muito obrigado por enquanto. Nossos convidados seguem com a gente aqui no estúdio. No próximo bloco, vamos ver quem inovou na relação com o consumidor e fez sucesso em 2014. Programa Inovação volta já. A inovação já está de volta para o último bloco dessa última edição de 2014. A revista Mundo do Marketing fez um levantamento de 10 ações mercadológicas ao redor do mundo que fizeram sucesso em 2014. Dentre essas, nós aqui do programa separamos 3 que, mais do que sucesso, inovaram na relação com o cliente e o consumidor. A primeira delas ficou muito famosa, foi o banho de balde de gelo para chamar a atenção do mundo para a doença esclerose lateral amiotrófica, que rendeu mais de 15 milhões de dólares em doação. Vamos ver. Foram muitos os casos aí com gente famosa, temos aí o Bill Gates e também com ele, no caso, aí mostrando, até fez um planejamento, né, como é que seria o banho de gelo dele, né? Mas além do Bill Gates, também muita gente anônima, outros do meio artístico, empresários, enfim, todos colaboraram divulgando de uma maneira curiosa, bem-humorada, essa ação em função do combate a essa doença, né? Para vocês terem uma ideia como é que isso obteve resultado, em 2013, sem essa campanha, a causa arrecadou 1 milhão e 800 mil dólares. Já em 2014, foram 15 milhões de dólares. Então a gente vê como é que uma campanha bem transada e inovadora, né, na sua relação com o cliente, com a sociedade, como é que ela obtém bons resultados. Nesse outro vídeo que a gente vai ver agora, um banco resolveu agradecer aos seus clientes através do caixa eletrônico. Vamos ver. Os clientes iam no caixa eletrônico fazer uma operação e o caixa eletrônico falava com o cliente, né? De certa maneira, as informações foram recolhidas sobre as pessoas que seriam selecionadas e o caixa eletrônico resolveu oferecer presentes a várias dessas pessoas. E foi uma coisa muito curiosa, que pegou as pessoas de surpresa, né? Teve casos de uma senhora recebeu um bilhete aéreo para visitar a filha que estava doente em outro país. Esse rapaz recebeu um kit do time de futebol dele, a senhora recebeu um presente, enfim, isso foi criando uma empatia, né? Um lado interessante que não é comum a gente ver nessa relação que costuma ser muito fria, né? Dos bancos, aí no momento que ele botou o uniforme, tinha direito a ir ao jogo, né? O beisebol, né? Teve o direito de ir ao jogo. Então criou uma relação diferente e muito simpática, né? Você humaniza a relação. Humaniza, exatamente, né? E aquela ideia que estão falando dos hábitos do consumidor, você surpreender e encantar o consumidor, né? Isso é uma coisa realmente muito interessante. E já a Pepsi Cola utilizou um recurso eletrônico chamado realidade aumentada para surpreender os passageiros que aguardavam o ônibus no ponto. Vamos ver lá. A intenção dessa, na verdade, foi através do bom humor e da surpresa, né? Fazer com que as pessoas prestassem atenção numa ação de marketing que, evidentemente, evidenciava a marca da companhia de refrigerantes, né? E foi muito engraçado, né? As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Na verdade, aquilo não é um espelho, é um equipamento de realidade aumentada
e que dá a impressão de que há uma continuidade ali para trás, mas é tudo imagens, filme, né? Então foi uma campanha realmente que surpreendeu e teve um excelente resultado, tanto que foi considerada aí uma das melhores do ano. E é interessante sempre perceber a reação das pessoas. No final, né, a marca evidentemente está lá chamando a atenção. O objetivo é divulgar a marca de uma maneira simpática também. E uma coisa comum nos 3 vídeos, que as pessoas devem prestar atenção, é o envolvimento das pessoas. Exatamente. Não é mais aquele discurso unilateral. Não é o discurso unilateral. E isso está dentro de um contexto mundial em que as pessoas, está sendo denominado das cidades inteligentes e humanas. Ou seja, não é só você apresentar a inovação como a tecnologia, mas como que o cidadão pode participar de um lado e se beneficiar do outro. Esses vídeos, eles transmitem um pouco a essência de uma postura para a inovação, que é criatividade, proação e busca de solução. A inovação é a busca de solução. Às vezes as soluções são simples, às vezes as soluções são complexas, mas o princípio é esse. E, aliás, nós temos também que transitar para essa nova busca de soluções através de indústrias sem chaminés. Nós temos aí uma quantidade enorme de jovens, de pessoas criativas, que, além dos engenheiros, precisam também de aporte. E nem sempre é o dinheiro, né? Não. Nem sempre é o dinheiro. Então, aí, os exemplos. Bem, eu agradeço a professora Sônia Dalcomune e o presidente da FAPES, professor Anilton Garcia, pela presença aqui hoje. Desejo a vocês um feliz 2015, viu? Um feliz 2015 com tudo de bom. Sucesso para vocês na vida particular e na vida corporativa, no trabalho, na universidade. Muito obrigada, Torinho. Um ótimo 2015 para você e para todos os nossos telespectadores, capixabas e brasileiros. Para você também, Torinho, os seus ouvintes, e que novas perspectivas na área de inovação nós possamos ter em 2015. Obrigado a você que acompanhou o programa Inovação esse ano. Sem você, telespectador, o programa simplesmente não existiria. Por isso, eu repito aqui o meu convite de todas as semanas de 2014. Vamos inovar juntos? Até a nossa próxima edição. Na última edição do programa Inovação de 2014, vamos falar sobre a inovação no Espírito Santo em 2015. Nossos entrevistados são o presidente da FAPES, Anilton Garcia, e a professora da UF, Sônia Dalcomune. Também vamos mostrar vídeos de campanhas publicitárias inovadoras que fizeram sucesso esse ano. Vale a pena assistir. Até lá!